Ora viva, bem-vindo para mais um programa especial Mundial Qatar 2022 aqui na DW África. Somos a emissora internacional da Alemanha e trazemos todos os dias o tintim e a atualização toda em tempo real do Mundial Futebol 2022. Nesta emissão vamos analisar os resultados dos oitavos de final desta prova, cujos jogos terminaram ontem. E também vamos fazer aqui o lançamento dos quartos de final que se jogam nesta sexta e sábado, ou seja, os dias 9 e 10 de dezembro deste ano. E comigo, para analisarmos e para falarmos sobre estes jogos e toda a história deste Mundial, está do outro lado do estúdio de hoje, aqui da DW África, o meu colega António Deus. António, boa tarde, bem-vindo agora. Vamos começar por analisar os últimos jogos desta fase dos oitavos de final. Marrocos, Espanha e também tivemos um Portugal a saborear, digamos assim, o chocolate suíço e não quis perdoar as máquinas. Nem mais, Amos, muito boa tarde e muito boa tarde, obviamente, a todos os nossos seguidores e espectadores deste programa especial. Então, nesta análise, foi um oitavos de final muito ricos. Eu diria que houve apenas surpresa, mas para quem não acompanha a DW, porque a gente aqui na antevisão deu ligeiro favoritismo à seleção marroquina e acabou por acontecer no desempate por grandes penalidades. E eu acho que a vitória da seleção de Marrocos podia ter chegado mais cedo, até mesmo no tempo regulamentar, 90 minutos. No tempo de prolongamento, aquela meia hora foi um pouco sufocante para a seleção marroquina, muito desgaste físico, mas depois nos penaltis, Yassine Bono, guarda-redes que brilha em Espanha ao serviço do Sevilha, não sei se tinha a lição mais bem estudada que os próprios jogadores espanhóis e defendeu duas das três grandes penalidades com muito mérito. Obviamente que quando um jogador falha um penalti, diz-se sempre que não é defesa, mas sim um falhanço do jogador, mas creio que Yassine Bono levou mais confiança, levou mais crença, foi mais competente, cada vez menos o desempate por grandes penalidades, eu acredito que cada vez menos é uma lotaria, é uma questão de sorte, é sim muito trabalho. Há seleções que trabalham, europeus e mundiais, muitas vezes em grandes partes do treino trabalham esse desempate por grandes penalidades, essa marcação de penaltis, não é para todos. A seleção marroquina, o Walid Regragui a fazer um grande trabalho à frente desta seleção dos Leões do Atlas, que é a quarta seleção africana, atenção, a chegar aos quartos de final de um campeonato do mundo da FIFA. Não esquecer que a primeira seleção foi a seleção dos Camarões, em 1990, depois em 2002 aquela grande seleção do Senegal, em 2010 a seleção do Ghana e depois, obviamente, como sabem, então em 2022 Marrocos não vai ter uma vida fácil, apesar desta vitória frente à seleção espanhola, porque do outro lado vai estar uma seleção portuguesa que fez de bombom a seleção da Suíça, claramente, como tu disseste muito bem, deu um chocolate de futebol, 6-1, creio que não havia um resultado tão desnivelado desde 1938, grande vitória. E a notícia é destaque: Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco de suplentes, foi rendido por Gonçalo Ramos, e acho que toda a gente que acompanha futebol, os portugueses, toda a gente que acompanha a seleção nacional, ficou rendida também a Gonçalo Ramos, que fez um hat-trick na estreia a titular pela seleção portuguesa. Já tinha tido minutos neste Mundial 2022 na fase de grupos, mas então a mostrar que o pistoleiro está livre do cessar-fogo. Temos de ter cuidado com estas terminologias, um pouco por causa da guerra na Ucrânia, mas toda a gente certamente não levará a mal aquilo que eu estou a dizer. O pistoleiro, como é conhecido no Sport Lisboa-Benfica, é o melhor marcador do Benfica na Liga Portuguesa e de toda a equipa. Mas também, António, deixa só de cortar, tivemos também nessa seleção portuguesa jovens que se estrearam e que estão a mostrar que não foram convocados por acaso. Por exemplo, tivemos o Rafael Leão a fazer aquele último golo de Portugal, mas também temos o caso do Horta e outras, digamos assim, novas valências na seleção portuguesa. Eu destaquei aqui Gonçalo Ramos porque 21 anos, hat-trick, é o quarto português a marcar um hat-trick no Mundial, depois de Eusébio em 1966, Pauleta em 2002 e Cristiano Ronaldo em 2018, então é o quarto e é o terceiro mais jovem de sempre a marcar 3 golos numa fase final do Campeonato do Mundo, depois
desde Conan, o alemão, na década de 30 e Pelé em 1958, é o mais jovem de sempre com 17 anos. Portanto, é um momento histórico, Gonçalo Ramos a dizer que é um jogador, é um ativo da seleção muito importante, e eu diria que é o melhor jogador em termos com Rafael Leão. São os dois melhores neste momento avançados em termos técnicos e táticos. São os dois jogadores em melhor forma. De resto, não é uma luta só minha. Temos falado aqui no DW insistentemente de porque é que o Rafael Leão não é titular desta seleção. Rafael Leão, relembro a quem não sabe ou quem está mais desatento, que o ano passado foi só o melhor jogador da Liga Italiana, uma das melhores ligas do mundo. Foi campeão pelo AC Milan, muito por culpa do jogador português. As costas de Rafael Leão ainda devem estar pesadas de terem carregado o Milan às costas. E jogadores, obviamente, como Bruno Fernandes, como também Vitinha, que ainda tem tido pouco tempo. Otávio, apesar de ter nascido no Brasil, joga como se fosse um autêntico português. Pepe, capitão ontem da seleção, entrega a abraçadeira no final não, quando Ronaldo entra já nos últimos 20 minutos da partida. Um ícone. Pepe, aos 39 anos, é o jogador mais velho da história, com a idade mais avançada, vamos dizer assim, do Mundial a marcar um gol. Capitão, faz o 2-0, tem uma disponibilidade física tremenda, e eu acho que eu retenho esta ideia. Portugal não é Cristiano Ronaldo, mas Cristiano Ronaldo é português. E enquanto Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, não perceber que o país é maior que um jogador, seja ele qual for o país e seja qual for o jogador, a verdade é que Ronaldo, não sei se voltará a ser titular desta seleção portuguesa tão depressa, mesmo depois daquela atitude polémica que teve para com o comandante da seleção, Fernando Santos. E acho que Fernando Santos ontem deu duas machadadas em dois assuntos polémicos, que é defensivo, mostrou ontem que Portugal não é defensivo e que quando é preciso pode jogar ao ataque e cilindrar uma seleção suíça que perdeu apenas por 1-0 frente ao Brasil no grupo G, não esquecer. E também mostrou a Cristiano Ronaldo que capitão é capitão, mas quem é o comandante é o selecionador Fernando Santos. Mas, António, muito rapidamente, aquela atitude que está também a ser muito, digamos assim, projetada pela imprensa internacional. No final do jogo, o Cristiano Ronaldo, a não se juntar ao grupo todo para agradecer os adeptos portugueses, a ser o primeiro a abandonar o campo. Como é que fica a fotografia? Na fotografia, diria, Cristiano Ronaldo perante aquela atitude. Volto a repetir, Cristiano Ronaldo é português, Portugal não é Cristiano Ronaldo, porque o foco estava mesmo, obviamente, na vitória, é isso que eu quero realçar, na vitória por 6-1. Cristiano Ronaldo teve um papel secundário nesse momento, tal como teve no jogo, entrou, pouco acrescentou, tem um golo anulado, creio que ao minuto 80 e alguma coisa, mas depois no final da partida é um retrato daquilo que Cristiano Ronaldo sente que já não é o protagonista, que já não tem o papel principal. E é normal, não faz mal aos 37 anos, depois de ganhar 5 bolas de ouro, um europeu em 2016, cujo Éder, não esquecer, Éder é que marcou o gol desse título em França, e também 5 Ligas dos Campeões. Não é mau aos 37 anos ser suplente ou ser um jogador muito utilizado numa seleção nacional portuguesa que não gira à volta do Cristiano Ronaldo, felizmente para os portugueses, porque tem uma geração de ouro, como já afirmaram alguns jogadores da seleção e Fernando Santos, que Portugal, e volta também a afirmar este ponto, Portugal é candidato a ganhar este campeonato do mundo 2022. Até pode perder com o Marrocos, pode ser eliminado nas meias finais, pode chegar à final e levar uma goleada ou ganhar. Portugal, para mim, é candidato. Cristiano Ronaldo tem que perceber que faz parte de uma grande geração, tal como entrou em 2004, quando tinha Figo, Rui Costa, Deco, Pauleta, Vítor Bahia, Jorge Costa e entre outros nomes. Cristiano Ronaldo agora também tem que saber que há jogadores a aparecer, tal como ele apareceu na altura, há jogadores neste momento, passados alguns anos, a aparecer. Durante 15 anos, Ronaldo, tal como Messi, dominaram o futebol mundial, mas há sempre uma linha final. Cristiano Ronaldo não vê essa luz ao fundo do túnel, mas creio que a seleção irá avançar certamente, e Portugal, repito, é forte candidato. A imagem ontem de Ronaldo é de quem percebeu que já não tem um papel primário na seleção e que não gosta de ser, eu diria, não é o waterboy, não é o rapaz das águas, mas Cristiano Ronaldo tem que perceber que neste momento não é titular e não é o melhor jogador português, para mim, da atualidade. Já deixou de ser. É verdade, nesse caso já sabe que sábado vamos ter esse jogo, aliás, exatamente no domingo, vamos ter esse jogo Portugal-Marrocos. Só de lembrar que Marrocos e Portugal já se defrontaram 2 vezes numa fase final do Mundial. Lembro, no grupo B, em 2018, no Mundial que teve lugar na Rússia, vitória portuguesa por 1-0. E no grupo F, em 1986, vitória marroquina por 3-1. São estatísticas que veremos se no domingo, aliás, no sábado, a seleção portuguesa poderá sim carimbar passagem para os quartos de finais. Mas também, António, vamos olhar um jogo importante também que envolve uma equipa africana.
O Inglaterra bateu logo no início dessa fase dos oitavos de final Senegal rapidamente. Senegal que indicou que era uma equipa com provavelmente alguns sinais mais neste Mundial, mas acabou caindo aos pés dos Três Leões. Eu diria que os Leões da Teranga foram mesmo domados pelos Leões, pela seleção dos Três Leões. Fiquei um pouco surpreendido com o 11 titular lançado por Aliou Cissé, deixou alguns jogadores de fora que eu achava que iam ser titulares. Creio que o Senegal, nos primeiros 20 minutos, tem o jogo, não é controlado, mas consegue defender muito bem a transição da Inglaterra. A Inglaterra estava um pouco impaciente, percebeu-se que a Inglaterra queria entrar a todo o gás, a seleção de Gareth Southgate queria entrar para resolver, para chegar rapidamente aos quartos de final, porque sabe que o Senegal é uma equipa, tal como as seleções africanas, uma equipa de muita resistência, muita capacidade física, mas senti que jogadores como o Gueye, também Boulia Diafi, novamente não conseguiram converter as oportunidades, também Sarr, não conseguiram, muita falta de eficácia novamente, obviamente, e já não é uma fase de grupos, é uma fase eliminar, não há jogo seguinte para reverter essa falta de eficácia como aconteceu no grupo A, depois do Senegal ter perdido com os Países Baixos, venceu o Qatar e venceu também muito bem a seleção do Equador, mas a gente aqui falou na antevisão que era preciso eficácia. Creio que poderá também haver um penalti antes do primeiro golo da seleção inglesa, um penalti a favor do Senegal, mas o árbitro assim não entendeu e a partir do momento em que Bellingham assiste a Henderson para 1-0, percebeu-se que a vida do Senegal estava muito difícil. De resto também salientar, obviamente, um jogador aqui da Bundesliga, do Dortmund, 19 anos, Jude Bellingham, uma estrela em ascensão. Há quem diga em Inglaterra que, uau, estão admirados, que jogador tão talentoso, não acompanham a liga, que para eles é a Liga dos Agricultores, mas para nós é a liga mais competitiva do mundo, a Bundesliga. Não é promoção, não é marketing, não é porque nós estamos aqui na DW, mas a verdade é que jovens talentos a aparecer como na Bundesliga não há noutro campeonato. É pena a seleção do Senegal, tinha outros critérios, tal como a seleção marroquina, para chegar mais longe, mas creio que a vitória cai bem à seleção inglesa, que tem mais experiência, jogadores de mais qualidade. Senegal, se tivesse marcado primeiro, iria complicar esta seleção inglesa, que ainda não ainda não teve um teste, aquele teste à altura. Goleia o Irão na fase de grupos, depois empata com os Estados Unidos, é verdade, goleia depois o país de Gales, mas não é aquela seleção de a liga mais forte do mundo, depois não espelha na seleção inglesa, e de resto Jude Bellingham é o único jogador que joga, aliás, que não joga na Premier League e que foi convocado, mas Senegal cai com pena minha. O Senegal poderia ter ido mais longe, mas vitória justificada e justa mesmo da seleção de Inglaterra. E é verdade, então, António, só para também lembrar ao nosso telespectador e internauta, aqui vamos ter nesta fase final, nos quartos de finais, uma coisa interessante. 5 equipas europeias, 2 sul-coreanas e vamos ter uma africana, aliás, sul-americana. E falando de sul-americana, Brasil 4, Coreia do Sul 1. Antônio Deus contra, digamos assim, já era expectável que o Brasil pudesse passar, mas os números parecem ter sido muitos. O samba voltou a tocar, voltou a dançar samba na seleção canarinha, grande exibição na primeira parte, arrasadora, tal como Portugal na segunda parte com a Suíça. O Brasil a encontrar a sua melhor forma, eu diria, ofensiva. O regresso do lesionado Neymar parece estar a ir para as curvas. Desta vez não deve estar a pensar no Carnaval, deve estar a pensar sim em ganhar o título mundial pelo Brasil. Vitória incontestável, poderia ter sido mais alargada. A Coreia de Paulo Bento também poderia ter feito mais um ou outro gol, mas uma exibição assombrosa. O Brasil ofensivamente tem jogadores no banco, tem jogadores no 11 titular, realmente está num momento excepcional. Não é uma equipa fantástica a nível tático, não é uma equipa muito, às vezes até parece um pouco desorganizada, mas com a qualidade que tem na frente e com a eficácia que tem, porque se não tiver eficácia vai passar algumas dificuldades, a seleção do Brasil, mas Brasil é significado mundial, a única seleção a participar nos 22 campeonatos do mundo, 5 títulos mundiais, 2 finais perdidas. Este Brasil é obviamente um candidato a ganhar este mundial, depois de ter desiludido no Mundial de 2018, em 2014 em casa chegou até as meias finais, como se sabe, perdeu para a Alemanha por 7-1, mas creio que este Brasil está revigorado, muito sangue novo na frente, juntamente com Neymar, uma boa defesa, mas vamos ver se a Croácia, vice-campeã do mundo em título, neste caso a medalha de segundo classificado, vamos ver se a Croácia pode incomodar. A Croácia que teve muitas dificuldades, que teve que ir mesmo no desempate por grandes penalidades, correu muito, desgastou-se muito, e eu creio que o Brasil é favorito
favorito a eliminar a Croácia e obviamente Amos vais-me perguntar que no outro jogo há Países Baixos e Argentina e acho que está a maioria do mundo a pensar no mesmo. Brasil e Argentina nas meias finais. Então, Brasil, Argentina, vamos ver então, estamos mesmo a fazer o lançamento destes jogos dos quartos de final, já o disse António. Países Baixos vão defrontar a Argentina. Será aqui que a Argentina vai passar ou não? É a pergunta que eu lanço. Mas só de lembrar uma coisa muito interessante aqui. Essas duas equipas se defrontaram em 2014 no Mundial do Brasil. Nas meias finais, vitória argentina nas grandes penalidades por 4-2. Mas também já estiveram juntos nos quartos de finais em 1998. Vitória dos Países Baixos. Para já, António, lanço este desafio. Argentina e Países Baixos, qual é o lado onde poderá ter bons argumentos para passar? Lembrar que esta é a fase de mata-mata. Começo este comentário como terminei antes da tua última pergunta. Está toda a gente a pensar no Brasil-Argentina e atenção, e deixa-me só complementar a tua informação que eu acho que é importante, estas duas seleções, Países Baixos, na altura Holanda e Argentina, já jogaram a final do Campeonato do Mundo em 78, o tal carrossel holandês, obviamente com o Johan Cruyff, por exemplo, mas acabaria por vencer esse Mundial à Argentina, o primeiro título mundial da seleção albiceleste. Vamos ver, os Países Baixos chegaram aqui com algum futebol prudente, venceram o Grupo A, é verdade, onde bateram o Senegal, bateram o Qatar, empataram com o Equador, mas depois, nos oitavos de final, vitória convincente frente à seleção dos Estados Unidos por 3-1. O jogo esteve ali meio a cair para os Estados Unidos no início da partida, mas os Países Baixos a serem eficazes, jogadores como Memphis Depay finalmente a ganharem a titularidade, jogadores como Gakpo a fazer um grande Mundial, 3 golos em 4 jogos para o prodígio do PSV Eindhoven dos Países Baixos também igualmente. É uma seleção que lá está, defende a 5, muito defensiva, mas nos momentos certos, no contra-ataque, é uma equipa muito forte, com a projeção muito ampla dos laterais e depois jogadores como Depay, De Jong no meio campo a orquestrar o jogo e jogadores com a velocidade, com a imprevisibilidade de Gakpo. É uma seleção perigosa. Esta Argentina, no papel, parece ser mais forte a nível individual. Creio que coletivamente aquela vitória frente à seleção da Austrália para mim não foi muito convincente. O jogo mesmo com 2-0, a Austrália, quando reduz para 2-1, teve ali uma última oportunidade para empatar o jogo. Creio que a seleção argentina, a nível defensivo, ainda mostra muitas fragilidades, como mostrou, por exemplo, na derrota histórica, surpreendente, logo a abrir o Mundial no grupo da Argentina, no grupo C, frente à seleção da Arábia Saudita. Portanto, é uma Argentina que ainda tem que provar a nível defensivo, mas a nível de meio campo e ataque, jogadores como Di Maria, Enzo Fernandes a aparecer, jogador do Benfica, obviamente Lionel Messi já com golos e assistências neste Mundial, também Julian Alvarez, jogador recém-contratado pelo Manchester City. É um ataque também muito promissor, muito forte, mas creio que coletivamente Países Baixos parece estar mais bem organizado que a seleção argentina, mas há jogos que no equilíbrio, no bloqueio, há jogadores como Lionel Messi, obviamente podem resolver a favor da Argentina, mas não esquecer Países Baixos. Louis van Gaal é um treinador muito experiente, Scaloni ganhou a Copa América, devolveu os títulos à seleção da Argentina, mas creio que a Argentina irá passar ali rasgadinho. Creio que vai ser um jogo muito equilibrado, creio que a Argentina segue em frente e acho que vamos mesmo ter uma meia-final, uma final antecipada na meia-final entre Brasil e Argentina. Exatamente, Croácia, Brasil e Países Baixos, Argentina, são jogos agendados para esta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. E para fechar esta fase dos quartos de final, vamos ter também os jogos muito importantes. Já falamos, o primeiro já falamos dele, é Portugal-Marrocos, mas também vamos ter um duelo europeu, França-Inglaterra. António, um grande jogo em perspectiva. Creio que é uma eliminatória muito interessante. Duas seleções que estão habituadas a encontrarem-se mais até nas fases finais dos campeonatos da Europa. De resto, em mundiais, se não me falha a memória, a Inglaterra tem 2 vitórias sobre a seleção francesa, já há umas décadas atrás. A Inglaterra, não esquecer, tem apenas um título de campeão do mundo, ganha em 1966 em casa. A França também, neste caso, bicampeão do mundo, atual campeão do mundo em título. A França que fez uns bons oitavos de final, com Kylian Mbappé claramente
novamente em destaque o avançado do Paris Saint-Germain a marcar 2 golaços na vitória por 3-1 da seleção francesa. Foi uma boa vitória, enquanto que a seleção inglesa, como já falámos, por 3-0 frente à seleção do Senegal. Creio que será um jogo que pode ser parelho. Está toda a gente a falar nas redes sociais de um possível duelo entre Kylian Mbappé, do lado esquerdo do ataque, e, obviamente, quem estará daquele lado será Kyle Walker, do lado direito da defesa inglês, e também Harry Maguire. Está toda a gente a pensar num defesa central do United, capitão, que é muito, eu diria... Contestado. É contestado, eu diria viralizado como um meme, uma brincadeira, como um jogador abaixo dos 80 milhões daquilo que o United pagou na altura para o contratar na Liga Inglesa para o Manchester United, mas tem sido titular indiscutível para Gareth Southgate. Eu acho que França, no papel, em campo, vai ser melhor que a seleção inglesa. Claramente a seleção inglesa está muito forte no contra-ataque, tal como a seleção francesa, que recua um pouco as linhas, e depois Griezmann naquele meio campo, juntamente com Rabiot e Tchouaméni, têm feito um grande meio campo e na transição rápida jogadores, não como Giroud, que é um jogador mais tático, mais posicional, mas a partir deste momento o melhor marcador da história da seleção francesa, ultrapassou Henry, portanto não é um jogador assim tão mau para a seleção francesa. E a não esquecer, não tem Nkunku, não tem Benzema, não tem Kanté, não tem Paul Pogba, não tem Lucas Hernandez, mas tem Kylian Mbappé. Tem sido, aqui obviamente um termo de comparação, espero que não levem a mal, mas aqui parece que Mbappé, quando chega ao Mundial, veste a pele um bocadinho de Pelé. Cada vez que joga, campeão do mundo com 19 anos, creio eu, 19 anos em 2018, melhor jogador na altura, o jogador revelação do Mundial. Este ano, já com vários golos, é o melhor marcador deste Mundial e está muito capaz, está fisicamente muito preparado. Ele próprio disse numa entrevista que preparou toda a época, ainda vamos em dezembro, toda a época a pensar no Mundial de 2022. E por que não pensar nisto? Imaginemos se Mbappé e França ganham um título mundial e aos 23 anos Kylian Mbappé teria 2 mundiais no currículo, e aqui não falamos 2 mundiais apenas como participante, a ser protagonista, a ser decisivo. Foi decisivo em 2018, está a ser decisivo em 2022, e eu acho que só o céu será o limite para Kylian Mbappé, que não tem mostrado muito no Paris Saint-Germain, também muito por culpa eu diria, da fraca competitividade dentro da própria Liga Francesa, e que depois se espelha na Liga dos Campeões, onde de resto não esquecer que vai ter um grande 18º de final com o Bayern Munique. Mas acho que esta França, novamente, é a favorita a ganhar a Inglaterra. Inglaterra é forte, mas acho que França tem melhores jogadores e acho que vai seguir em frente para as meias finais, onde eu acredito que vai jogar com a seleção portuguesa. Então está assim escarpelizado, digamos, escarpelizados os duelos que vão marcar os quartos de final do Mundial Qatar 2022. Só de lembrar um detalhe que António estava aqui a falar, Olivier Giroud fez agora, até já o disse António, marcou 52 golos pela seleção francesa, já detonou o recorde que era detido até aqui por Thierry, uma das também referências de renome no futebol francês. Kylian Mbappé, fazendo histórias, já quebrou até recordes também, está ali naquela lista, digamos assim, minuta, entre o Lionel Messi, mas também que tem o Eusébio, com 9 golos em mundiais. António Deus, para além de que sabemos nós que a liderança do top dos melhores marcadores em mundiais pertence ao alemão Miroslav Klose com 16 golos, mas o facto é que Kylian Mbappé, com apenas 23 anos, já está a encostar os calcanhares das maiores referências do futebol mundial. É, por isso é que eu espero que o povo brasileiro me perdoe este termo, e aqueles que acompanharam Pelé, o rei Pelé, tricampeão do mundo, campeão do mundo com 17 anos, hat-tricks, enfim... Mbappé, quando chega ao Campeonato do Mundo, 11 jogos, 9 golos em fases finais. Vamos em campeonato, ele tem um Campeonato do Mundo e meio, porque ainda vamos nos quartos de final. Mbappé, decisivo, marca em finais, meias finais, quartos de finais, fase de grupos. É um jogador que por vezes esconde um pouco na linha, mas quando apanha a bola na transição no 1 para 1, o Tartaruga Ninja, como é conhecido, mas que não joga à velocidade do Mar Tartaruga, é muito veloz, tem características mais nenhum jogador no futebol mundial neste momento
talento tem. Creio que divide a ribalta mediática agora mais com Erling Haaland, mas o Bubu é diferente do Tartaruga Ninja. Creio que Mbappé tem valências que Haaland não tem e vice-versa, mas neste Mundial tem sido claramente a grande figura Kylian Mbappé, que se Miroslav Klose tem 16 golos marcados, Mbappé tem 9, meio caminho está feito e repito, se Mbappé ganhar o Mundial, juntamente obviamente com a França, mais um Mundial aos 23 anos, ter 2 Mundiais no bolso, Pelé é o único jogador com 3 Mundiais e olhando para a seleção francesa, as fornadas das camadas jovens dos novos jogadores franceses é fantástico, é arrepiante. A França podia fazer 2 ou 3 convocatórias diferentes de seleção nacional para este Mundial. Creio que Mbappé poderá entrar na história, não sendo um rei, obviamente, é diferente, falamos coisas diferentes, mas a nível de mundiais pode estar lá no topo, juntamente com Eusébio, isto se for campeão do mundo este ano, e porque não, aos 23 anos ser bicampeão e ganhar mais um Mundial, ainda tem mais 2, 3 Mundiais pela frente, está a ser uma história muito interessante, Kylian Mbappé, realmente, rumo ao estrelado, como se costuma dizer, para o avançado francês do Paris Saint-Germain, muito mais jogador, muito mais letal, creio, na seleção, muito mais vistoso do que no próprio Paris Saint-Germain. Nem mais, está tudo dito neste programa especial, então não deixe de nos acompanhar nas nossas plataformas, no nosso website em www.dw.com/português. Temos a atualização das notícias em tempo real, mas também pode seguir-nos através da nossa página no Facebook em www.facebook.com/DW dizia DW Português para a África, mas também faço já um convite de que nos próximos dias voltaremos para analisar e dar o pontapé de saída das meias finais, assim como a final, que estaremos a acompanhar aqui na DW África. Então fique assim, na companhia da DW África. São as despedidas de Amos Fernando, que moderou este programa. António Deus foi o nosso comentador, como sempre, e nós voltaremos. Brahma Daram esteve aqui a coordenar toda a emissão. Voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem. Em nome da DW África, vai o abraço do tamanho da lusofonia.